Nós estamos recebendo aqui na entrevista da semana a deputada distrital Deise Amarilho pela segunda vez, mas a primeira vez como deputada. Verdade. Porque ela esteve aqui assim que foi eleita. Então, naquela época o papo foi diferente, foi mais de conhecimento, né? Sim. De quem era, de apresentação para a comunidade. E hoje nós vamos fazer um balanço desses primeiros 5 meses de gestão, né? Principalmente, e é uma gestão que interessa muito, principalmente para o guaraense, porque ela hoje é a única parlamentar oradora da cidade. Isso mesmo. Bom, primeiro, seja bem-vinda novamente. Obrigada demais, assim, vizinho, né? A deputada Deise mora aqui, bem em frente aqui à nossa casa. Literalmente aqui, vizinho aqui no Jornal do Guará. Ela veio de pé aqui pelo fundo. E assim, é um prazer muito grande, porque a gente se sente em casa e eu estou recordando aqui, quando eu estive aqui, eu não estava nem diplomada ainda. Não, né? foi assim que você foi eleita. E assim, muitas expectativas, muitos sonhos e é lógico, eu tinha um pouco de noção que seria um desafio muito grande, mas acho que esses 5 primeiros meses mostra que o desafio era maior que a gente pensava. Eu acho que era maior. Mas como é que você estava? Te frustrou um pouco? Não, na verdade não. Assim, eu acho que o Sindicato dos Enfermeiros, o sindicato, ele acabou me ajudando muito, me forjando muito para a política. O sindicato, eu acabei entrando por não acraditar realmente. Lembrando que ela era presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Dos enfermeiros. Eu fiquei lá 5 anos e ali eu tomei um pouco de choque do que era a política, né? Então, a diferença entre sonho e realidade. Sonho e realidade, assim, foi um choque. E a gente fez um trabalho muito bom de reaproximar a categoria, de voltar a acreditar, algo que a gente ainda está fazendo. Eu acho que é uma mudança muito do reflexo social. Os sindicatos se afastaram muito da base mesmo, por culpa do fisiologismo. Eu acho que a política está muito assim também. A política está muito distante, essa ressignificação do representante com representado é algo que vai demorar muito para a gente reconstruir. Certo. As pessoas, elas têm raiva de política, elas estão afastadas da política. Então, assim, quando eu falo desafios, é porque, você vê, o Guará é uma prioridade, mas Brasília é muito grande. Então, são muitos desafios que a gente enfrentou nesse ano, que está sendo um ano atípico, né? Então, 8 de janeiro, agora o ataque ao Fundo Constitucional, CPI, instabilidade do governo, governador afastado. Então, a gente enfrentou muitos desafios já, né? Mas na atividade legislativa mesmo, te frustrou alguma coisa? Você esperava mais autonomia? Eu tinha muita consciência disso, mas realmente é um pouco frustrante. Apesar de eu ter a consciência, a dificuldade da gente legislar e das pessoas entenderem isso. Então, se a gente for parar para pensar que nós somos a Câmara do Distrito Federal, então tem uma pegada de meio vereador, meio deputado estadual, onde a lei orgânica do DF é um pouco diferente, e ao mesmo tempo as pessoas não têm consciência do que é um deputado distrital. As pessoas não entendem o que é um deputado distrital, um deputado federal e quem é o executivo. Então as pessoas esperam... Na verdade, a população conhece muito pouco. Muito pouco. Eu tinha vontade de a gente ensinar isso na escola. Não é política partidária, é uma função, né? Então, as pessoas esperam que a gente faça projetos de reestruturação de carreira, que a gente dê gratificação, que a gente dê aumento, que a gente execute obras. E nada disso é função do parlamentar, isso é função do executivo. É verdade. Né? Então, legislar mesmo, a gente legisla muito pouco. Mas você não acha que o próprio político tem culpa nisso? Bastante. Porque ao prometer coisas inexequíveis, né, que não é função dele. Eu até não sei se você viu hoje, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal publicou uma informação tornando inconstitucional a lei que regulava os quiosques. Quer dizer, que não pode ser de iniciativa do Legislativo, porque a ocupação de área pública não pode ser. Exatamente. O deputado sabe disso. A Câmara sabe de que não pode. Exato. Mas ela insiste, porque aquilo dá voto, entendeu? Então, eu acho que parte dessa culpa é do próprio parlamentar. Alci, você falou uma coisa que eu falei no último Colégio de Líderes, até um pouco assim exaltada, pelo seguinte: nós estamos vivendo
o rebote de um ano eleitoral. O ano passado foi um ano eleitoral e nós temos agora uma dificuldade muito grande na Câmara, e uma das coisas que me deixou muito triste foi ver categorias parando a gente na entrada do plenário chorando, desesperados, por derrubadas de leis, né, ações de inconstitucionalidade, projetos de iniciativa do Legislativo que já nasceram com vício de constitucionalidade. A ocupação de, inclusive, algumas áreas para associações que foram feitas, né, por iniciativa de distritais. E eu até assim, fui um pouco, eu acho que exaltada na última reunião, porque a gente estava falando da questão das comissões, do trabalho das comissões, da agilidade das comissões e dessa situação, porque por mais que seja na legislatura anterior, eu acho que a Câmara ela é responsável. Sim. Então, graças a Deus, nosso presidente pensa também assim como eu. Acho que é um problema que tem que ser resolvido, e eu pedi que a gente possa ter mais compromisso, porque isso é mexer no sonho das pessoas. Sim. A gente não pode ir, como eu vejo alguns colegas, vamos jogar pra galera. Então, eu acho que... E aí, às vezes, eu sou muito dura, com algumas categorias que falam, pois, deputado, você não pode falar, eu não posso fazer isso, tem visto de iniciativa, mas vamos construir, vamos ao governador, vamos tentar. Ah, mas você não quer apoiar? Eu falei assim, então a gente tem que ser muito sincero, porque é mexer com a vida das pessoas, né? Sim. Então você vê esses servidores que estão aí quantos anos recebendo uma gratificação e agora vão ter que parar, né? Talvez para devolver esses valores, e aí? Não tem outra forma de resolver. Não tem. A lei é clara. É complicado. E é um desafio social. Eu acho que é lógico que mais ainda é um dever do parlamentar, porque a gente tem muita consciência, a gente tem assessorias, assessoria. O que seria de um parlamentar sem assessoria? Então, graças a Deus, eu tenho uma assessoria muito boa, pessoas são muito competentes na área de legislativo, orçamento, mas a gente tem que ter esse compromisso social, com certeza. Bom, você foi eleita principalmente pelo segmento da enfermagem, né? E esse segmento esperava, inclusive, que você fosse lá trabalhar para ele prioritariamente, né? Não é o que está acontecendo. Na sua categoria, você já teve cobrança com relação a isso? Na verdade, assim, eu fui muito procurada, muito apoiada pela saúde. A enfermagem sempre será uma prioridade, porque eu entendo, eu acho que a política ela expressa muito a dor. Eu te perguntei isso porque a gente teve casos na Câmara, por exemplo, de parlamentares que legislavam mais para a sua categoria, preocupada na manutenção daquele nicho, né? Isso. Eu acho que a enfermagem, ela, pelo contrário, eu tô sendo muito elogiada, assim, isso tá até me assustando. Então, as visitas que eu tenho feito, eu tive agora no Complexo Regulador, tive no HRT, tive no HRC, e as pessoas estão elogiando muito o trabalho, no sentido de que eu tô trabalhando muito, então eu tô pensando na saúde como um todo. Então, valorizar a enfermagem, lógico que é uma prioridade. Eu acho que as nossas pautas principais, a gente começou a conquistar no sindicato, foi a única categoria que no nosso mandato teve, né, o sindicato teve um aumento junto ao governo. A gente está também trabalhando muito na questão da implementação do piso nacional. Apesar de ser uma luta nacional, a gente teve um grande protagonismo e continua tendo, porque eu ajudo muito a federação e o Fórum Nacional. Então, a gente está em todas as reuniões. A gente fez um levantamento muito bom, muito profundo pela assessoria da gente em relação ao impacto orçamentário no DF, porque não estava correto o impacto que o governo tinha. Então, a gente está trabalhando muito também nesse sentido da enfermagem, né? Nós estamos aí buscando arrumar a questão da legislação dos enfermeiros especialistas e os enfermeiros também de saúde da família, para que isso seja organizado na lei, porque não estava organizado, a gente não tem especialidade na nossa lei. Estamos lutando também para que sejam convocados mais enfermeiros generalistas, né? Então, eu tenho pensado muito, com certeza, na enfermagem e até nos técnicos. Os técnicos de enfermagem, eles não tiveram nenhum reajuste nos últimos anos. Eles tiveram uma mudança na carreira, que foi uma mudança na nomenclatura, mas eles também não tiveram nenhum aumento, nenhuma remuneração, nem nada. A gente precisa avançar. É lógico, tem coisas que eu brigo muito para colocar na lei. Eu queria que os cargos de gestão fossem exclusivos de profissionais, né, da rede, concursado. A gente também
Eu gostaria que tivesse mais transparência, que a gestão ela não fosse uma gestão, por mais que a gente tenha cargos discricionários, que fossem cargos mais técnicos. Então, eu acho que isso é uma luta minha. E a minha luta também em relação ao IGES. Eu brigo muito para que a gente tenha transparência no IGES e que o IGES possa realmente dar a resposta social a qual ele foi contratado. Bom, você agora deve conhecer mais profundamente o IGES do que antes, né? Com certeza. E assim, que visão que você tem? É uma visão muito triste, porque a gente teve a primeira vez no IGES desde 2017 que ele presta conta, foi agora na semana passada. Eu tenho participado de todas as pautas relacionadas à saúde, seja na minha comissão, que é a CAI, seja na comissão de fiscalização e na comissão de saúde. E o IGES, ele, infelizmente, é um contrato que vem tendo aditivos. As metas são de 2017, são metas completamente subdimensionadas e não são atingidas. Na sua avaliação, foi um erro, então, você ter criado o IGES ou foi necessário? Com certeza foi um erro. É. Foi um erro porque nós pegamos um hospital, que é o único hospital terciário da rede, e nós pegamos Santa Maria. O IGES, ele não consegue dar o serviço que ele veio. Ele pega, inclusive, empréstimos da Secretaria de Saúde, não devolve, pelo contrato deveria pelo menos dar uma contrapartida. Então, não até a dipirona que pega não é devolvida. Nem que não fosse dipirona, mas que fosse no valor, como o Hospital da Criança faz. Ele como você ter um filho que quer ser independente, mas que depende do seu dinheiro. Depende do seu dinheiro e cada vez quer mais. Porque é aquele filho que fala assim, pai, não tá dando. Não tá dando, preciso de mais. E você fala, mas meu filho, o que você tá fazendo com esse dinheiro? E ele não presta conta. É exatamente isso, assim. É essa a história do IGES. E o que está me preocupando muito, porque nós temos hoje em torno, a última vez que eu estive na regulação, 736, essa semana agora, nós tivemos 736 pacientes esperando uma consulta para oncologia. A lei fala que um paciente com câncer ele tem que ter no máximo 30 dias para entrar no sistema e ser atendido. Nós temos 700 pessoas no Distrito Federal esperando. Como você do ramo, do meio, isso representa o que em relação ao que era antes do IGES? Não tem nem como comparar. Está muito pior. Mas é muito. A gente nunca teve uma situação que a gente está vendo. O IGES é o único serviço dentro da rede que seria contratada, que tem esse serviço de oncologia especializado, e ele só cobre 6% do atendimento. Deise, eu cito um caso bem emblemático para mim, de um amigo pessoal, o ex-deputado Augusto Carvalho. Sim. Que ele me ligou assim que foi eleito governador Arruda, e ele me ligou pedindo minha opinião, que eu estava pedindo a opinião de amigos, que o Arruda tinha convidado ele para ser o secretário de saúde. Me perguntou, eu disse, olha, eu respondi, primeiro que eu acho que você já aceitou, né? Pelo entusiasmo que ele me perguntou. Sim. E segundo, que você nunca vai resolver o problema da saúde, na minha opinião. Por que não? Porque quanto mais você resolve, mais você atrai. Qual seria, por exemplo, volto a te perguntar, principalmente por causa do entorno, e não é só entorno. Eu pergunto para as pessoas, por exemplo, qual é o carro que você mais se identifica nas viagens na BR-020 para o Nordeste? Qual é? Que mais a gente se identifica? Que você identifica. Passa por você. São aquelas caminhonetes, né? Ambulâncias. Ambulâncias? De prefeituras. Sim. De prefeituras. Trazendo paciente para cá. Paciente para cá, porque é muito mais fácil para os prefeitos do entorno, e principalmente da cidade do Nordeste, adquirir ambulância do que construir hospital. Primeiro que você não consegue atrair médicos, profissionais, né? E é muito mais fácil, muito mais barato para ele trazer para Brasília. Eu tive um caso, inclusive, minha filha teve que ser hospitalizada numa doença rara quando ela era criança, que só o hospital de... Eu tinha convênio, mas só o hospital de base tratava. Aí eu fiquei lá 40 e tantos dias dormindo com ela. E eu observava o seguinte, onde a gente ficava, você tinha de 10 pacientes, 9 eram do Nordeste. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, qual é a solução para a saúde de Brasília? Não, a saúde. Porque a gente está no centro, né? E é o que você falou. Eu acho que assim, a saúde é um problema complexo. E como é um problema complexo, ela precisa de realmente um plano complexo para poder se cuidar. Que não depende só do governo de Brasília. Isso, que não depende só do governo de Brasília. Você não vai resolver nunca, né? Primeiro que nós temos um grande problema. O governo de Brasília, ele
a gente não faz política de Estado para Brasília, a gente faz política para grupos. Começa daí. Sim. Então, a gente não planeja, por exemplo, Brasília para daqui a 4, 8 anos, 10 anos. Por quê? Porque é da eleição. Sim. Eu acho que assim, quanto mais eu adentro na política, mais eu percebo que a política, assim, o foco da política é a próxima eleição, é o voto. Sim. E isso é muito triste, porque a gente não consegue planejar Brasília para Brasília. Então começa daí. Não tem continuidade, né? Você Não começa tem uma obra aqui, a gente investe em coisas rápidas. Vamos fazer o IGES para dar resposta rápida, vamos fazer obras, vamos. Mas a gente não pensa Brasília para Brasília. Isso demanda tempo. Você construir uma casa, às vezes você gasta tanto tempo na fundação. E muitas vezes o político, o governo, o executivo, o executor, ele não quer gastar tempo com aquilo que as pessoas não veem. Então, é complexo, mas eu acho que daria sim, e daria-se a 4 mãos. Então, acho que tem que ser, se pensar Brasília para Brasília, são projetos que vão demandar tempo para a gente ver o retorno disso, e a gente precisa realmente construir com os estados vizinhos, a gente precisa conversar com parlamentares federais, com governadores de fora, precisa se construir uma contrapartida, uma região metropolitana de contrapartida. Conversar com o Rui Costa. Precisa ser conversado. Assim, que é um absurdo, né? É complexo, mas assim, eu acho que hoje a situação da saúde ela é um colapso total. A saúde ela é complexa, sim. Mas eu nunca vi a saúde como está hoje. Pois é, porque na verdade, gente, os recursos têm aumentado a cada ano. Tem aumentado. É isso que eu falo, que acaba sendo... um contrassenso. Porque você investe e você ouve mais reclamações. Então, é aquilo que eu falei. Eu acho que, à medida que você for melhor, você vai mais atrair isso. Mas a gente está investindo da forma errada, né? Por exemplo, só o IGES está consumindo quase... mais de 30% do orçamento da secretaria. Se você está dizendo que não resolveu, então foi um erro porque não corrige. A gente tem as UPAs, e as UPAs também não são credenciadas, então a gente está perdendo 2 milhões só com as UPAs que muitas vezes não estão funcionando, aí não tem médico na UPA, então não adianta você ir abrindo sem o serviço realmente funcionar. Não adianta eu acho que se a gente tivesse pensado, em vez de, por exemplo, colocar um serviço terciário inteiro, todas as UPAs, que é a atenção secundária inteira, na mão de uma pessoa só, que é o IGES, talvez pudesse ter feito isso na forma de transporte sanitário. Então, vamos fazer o transporte sanitário, porque a gente tem ambulância, porque hoje nem motorista a gente não tem concurso de motorista, não tem. Motorista é um cargo extinto. As ambulâncias não têm contrato de manutenção. Então não adianta, você às vezes tem a vaga de UTI e não tem uma ambulância para levar. Agora você sabe que o governo está tramitando aí um documento que é verdade, de um grupo que está com interesse de cuidar agora da parte toda diagnóstica da Secretaria de Saúde. Então, a parte clínica e parte de imagem. Então, eles vão querer terceirizar também essa parte. A gente tem modelos como o Hospital da Criança que faz comodato, principalmente com equipamentos maiores, como tomógrafos, ressonância, que são equipamentos muito caros. E é muito mais barato o sistema de comodato. Então, o comodato, se você vai realmente pagar-se um aluguel daquele equipamento, um aluguel que sai muito mais em conta, porque ele já vem com toda a reparação técnica, né, que é a manutenção preventiva e a de manutenção quando quebra. Então, o Hospital da Criança, por exemplo, eles não compram, eles fazem o comodato. O que a gente precisa fazer, eu acho que na administração pública mesmo, é você realmente melhorar, trazer agilidade. Licitação nunca preveniu corrupção. O que previne corrupção é transparência. Então, quando você fala de dar agilidade, tudo bem, o IGES faz isso, mas os contratos estão todos no Tribunal de Contas. Tem muita coisa sendo pesquisada e a gente não consegue ter acesso à prestação de contas. Então, a prestação de contas agora, que foi a primeira desde 2017, tinha 6.400 páginas com coisas que eles não souberam explicar. Então, tem coisas que, taxações de câmbio, PIX que foram feitos, as contas são 106 contas, eles pagam taxa para o BRB, coisa que eu nunca vi na vida. Eu que sou servidora, eu quero negociar com o BRB para não pagar taxa. E o IGES pagando milhares de taxas para o BRB. Gente, são coisas assim que... Bom, dá vergonha. Se a gente for falar de saúde aqui, nós vamos somente... que é a sua área, né? A gente teria que ter muito mais tempo. Você foi eleita, teoricamente, por um partido de esquerda, que é o PSB. PSB. Mas a gente percebe que você está muito próximo do governo, né? Eu tenho ouvido, inclusive, do próprio governo, de secretários elogios a você, né? Então, isso de alguma forma não tem frustrado? Você não recebeu nenhuma cobrança do seu partido
Não, na verdade, assim, eu não consigo muito assim, entender de verdade, eu falo isso, as pessoas ficam, eu não falo isso. Eu te pergunto isso porque isso aconteceu com a outra deputada, que era inclusive guaraense também, jovem como você, que era a Júlia Lúcia. Ah, sim. Que contrariou o Partido Novo, né, porque defendia causas por Brasília e não aquilo que o partido queria. E acabou sendo defenestrada do partido. Sim. Então, assim, tem alguma semelhança. A Júlia, ela morou muito tempo no Guará, um abraço para a Júlia. E, na verdade, eu tenho uma característica, assim, até como sindicalista. Eu sou muito do diálogo, eu não tenho um perfil, eu não consigo entender bem essa questão do que é esquerda, direita. E isso foi uma coisa que eu conversei muito quando eu fui filiar o partido. Eu falei para o partido, olha, eu não tenho uma história de militância, eu me identifico com as pautas progressistas, mas eu sou uma pessoa muito do diálogo. Jamais eu vou segurar um projeto para poder atacar o governo e jamais eu vou brigar por brigar ou falar por falar. Então, eu tento avaliar muito o projeto mesmo. Então, é uma característica minha. Então, assim, acho que eu conversado não sai caro. No governo, não. O partido não te cobra? Nenhuma cobrança, assim, acho que foi conversado. E eu tenho essa característica mesmo do diálogo. E em relação ao meu próprio bloco, eu estou num bloco que é PSB-PSOL, né? Um abraço aí aos meninos do meu bloco, que é o Max, o Fábio, e a gente conversa muito. Então, assim, eu tento conversar e analisar o projeto mesmo. Estava com um projeto agora na Comissão de Assuntos Sociais, então a gente tenta fazer a melhor forma, lutar, colocar emendas, discutir, para que o projeto ele saia da melhor maneira para Brasília. Então a gente às vezes vê aquele jogo de forças, vamos segurar o projeto, não estou falando do meu bloco, mas a gente vê o movimento da Câmara, o projeto sendo segurado para negociar com o governo. E eu não tenho isso, até porque eu não tenho nenhum cargo no governo mesmo, não tenho nada que eu precise do governo, então eu consigo transitar e pensar na melhor forma para Brasília mesmo. Então, a gente está tentando evitar, inclusive, uma greve aí do pessoal dos CREAS, dos CRAS. E como eu estou na presidência da Comissão de Assuntos Sociais, eu consigo transitar. Então, já consegui uma reunião do sindicato com a Casa Civil, com a secretária. E, assim, eu agradeço muito, porque eu acabei que eu consegui um respeito muito grande de algumas pastas quando eu era presidente do sindicato, e agora eu estou ampliando, porque hoje eu cuido de Brasília como um todo, não é só da saúde. E as pessoas veem essa verdade realmente de tentar resolver o problema. Então eu não faço jogo de força não, eu não uso projeto, eu não uso cargo, então assim, é o projeto em si. E eu falo para o governador e falo para a própria Casa Civil, o que precisar bater, eu vou bater mesmo, quiser brigar, eu vou brigar mesmo. Mas os projetos que forem bons, com certeza eles podem contar comigo para aprovar. Vamos falar de Guará, então? Vamos falar de Guará. Você mora no Guará, nós já perguntamos isso, mas quem não viu, sim. Você mora há quantos anos no Guará? Eu moro no Guará desde 4 anos de idade. 4 anos de idade. Então. E aí, assim, né, eu tenho minha mãe criou a gente sozinha, assim, meu pai, eu amo muito meu pai, mas meu pai acabou ficando muito longe, distante, pela distância mesmo. E eu, assim, gosto do Guará, conheço o Guará, eu me escondo aqui, porque a gente trabalha muito, né, assim, sempre, né. Tá, basicamente você pode não ser a madrinha oficial, mas é a madrinha que nós consideramos. Ai. Com certeza, né, que é aquela que a comunidade pode ir atrás, pedir, né? Com certeza. E nesses 5 meses, o que você já considera que já conseguiu para o Guará? Então, a gente tem conhecido, né, o Guará mais de perto agora, as demandas realmente do Guará. Eu, como já fui aluna do Guará, já morei em várias quadras do Guará, mas como eu falei, a gente às vezes trabalha tanto que a gente mais se esconde na cidade do que vê os problemas da cidade. Eu já sentia isso como guaraense, eu acho que a cidade estava um pouco abandonada, sabe? Assim, a gente vê, assim, eu já dei tanta aula ali aquele próprio auditório ali da administração. Eu, quando entrei na administração, eu fiquei um pouco chocada, assim, né? Eu vi os equipamentos, já usei tanto aquele CAV, né? Eu fazia escolinha de vôlei no CAV. Então, assim, hoje, nesses 5 meses, a gente tem buscado, assim, identificar os grupos, as lideranças do Guará. Eu acho que o guaraense, ele é um caso à parte. Eu acho que é um povo muito envolvido com a cidade.
é um povo inteligente, um povo político, sim, um povo que quer participar das decisões da cidade. Até porque, assim, logicamente, você está falando que você sentiu a cidade abandonada, mas as demandas aqui são diferentes de outras, porque não, é uma cidade que tem uma boa estrutura, pode estar degradada, mas que tem uma estrutura, quer dizer, essa comunidade não tem muito o que reclamar. Então ela passa a ter outro tipo de exigência. Sim, né? Tem alguns pontos, né? A gente tem áreas aqui dentro do Guará que precisam muito do carinho da gente. A gente tem a própria 40, a 38, a 50, o Lúcio Costa, que faz parte, eu acho. O que a gente está tentando fazer é trazer muito investimento para o Guará, então é um compromisso meu. Onde você já trouxe? Porque o instrumento que você tem para ajudar a cidade é a emenda parlamentar. Isso. A gente está com um projeto que é Ver Melhor, é um projeto nas escolas que a gente está continuando, um projeto que iniciou com o deputado Israel, muito legal. A gente está começando pela estrutural e Guará. E Guará é estrutural, a gente já fez algumas no Guará, que é levar uma ONG que ela leva um caminhão com oftalmologistas e a gente atende essas crianças, e é muito legal porque o atendimento é completo. Então, ela já sai com atendimento, com o grau do óculos, se precisar de uma outra consulta, ela vai para outra consulta e vem um outro caminhão onde ela escolhe o óculos, então até a armação ela escolhe. Legal. Então, não é aquele óculos feio, não, é um óculos bonito. E a gente descobriu, assim, para nossa surpresa, que mais de 30% das crianças tinham um problema seríssimo de grau e que estava atrapalhando o desempenho da escola, né? Na escola. A gente tem trabalhado muito com a Secretaria de Saúde daqui, a Secretaria de Educação, com o administrador. Acho que o administrador é uma pessoa sensacional, uma pessoa que está na rua. O administrador Arthur Nogueira. O Arthur Nogueira. Eu assim, estou muito feliz da atuação dele, porque é um cara que está na rua, discute a cidade, recebe a gente. E a gente tem tudo para fazer um grande trabalho. E a gente botou mais de 5 milhões agora no Guará. Já 5 milhões. Tive na SEB. Minha emenda foi liberada na quarta-feira. Então já vai começar a chegar LED no Guará, principalmente nessas regiões mais escuras, que eu me preocupo muito. Essa região na descida ali do quiosque da Traíra, onde passa, vem descendo para 50. Estava tendo muito perigo ali, porque não tem nem estrutura para o poste ali. Então nós vamos fazer, colocamos quebra-mola aqui, nós queremos se investir mesmo na cidade, né? E lutar para que a gente revitalize, né, aquela parte ali toda do CAV, daquela parte toda do centro de convivência. Há um movimento, vamos falar sobre o CAV também, que é um assunto que a gente tem que falar. Sim. Há um interesse do governo em conceder aquela área, né, para iniciativa privada, sob a alegação que, na verdade, o governo tem recursos para poder revitalizar, mas ele não tem expertise para poder manter, né, porque o governo não tem, porque é uma área grande e como aconteceu com outros, como você citou, né, você constrói UPA, constrói hospital e depois você não tem profissional especializado para tratar. Tá. E aí tem outro movimento que é contra, que acha que o Estado não pode ceder para iniciativa privada. Qual é a sua posição com relação a isso? Então, se a gente entende que o Guará, ele é um celeiro, assim, de essa questão do esporte pra gente, a questão da cultura, ela é muito viva aqui no Guará. Sim. E é uma coisa que a cidade sente falta. Aquele complexo está praticamente todo abandonado. O valor ali é muito alto da gente conseguir. A grande preocupação da gente é que está a questão da PPP, ela inicialmente surgiu na conversa de que ia ser a parte esportiva, pegaria ali o CAV, a parte mais, faria um centro olímpico, né? E tem a questão da cultura. Certo. A Lei Orgânica da Cultura, ela traz algumas questões que precisam ser respeitadas. Quando a gente foi entender a PPP, a gente ficou um pouco preocupado com o processo. Então, a gente acha que realmente não houve uma escuta qualificada. Você está falando especificamente do Teatro de Arena. Exatamente. A alegação do governo é que, na verdade, o equipamento não vai deixar de existir. É que ele vai oferecer uma contrapartida. A contrapartida ela viria pela PPP. Então, a PPP ela vai organizar e a contrapartida seria o uso. Bem, é uma alternativa? É uma alternativa. Mas eu acho que a gente pode tentar melhorar a proposta. É o que eu vou tentar fazer. Eu estou entendendo o processo. Então, você não é contra a concessão, você é contra
modelo, parte desse modelo. O modelo, assim, quando você pega todo o valor, me preocupa porque é muito grande, tem muita coisa para se investir, está destruída, a gente normalmente não está usando. A PPP, ela pode ser muito boa desde que ela tenha transparência e a gente consiga realmente, assim, o impacto social e a relevância social para a cidade. Então, eu peguei o processo todo, inclusive o processo tem tramitado no próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal, é um processo antigo. Sim. O entendimento do Ministério Público é que se precisa dar uma contrapartida e que meio que se divida a parte de esporte e cultura. A gente está tentando entender e tentando, inclusive, dialogar com o governo para que a gente chegue num consenso. Não só com o governo, mas com a comunidade. Sim. Então, o pessoal do Conselho de Cultura acha que tem que ser retirado todos os equipamentos de cultura, o Teatro de Arena, o CCI. O governo já acha que tem que colocar tudo no mesmo bolo. Sim. Inclusive, uma coisa que preocupa muito é que foi feita a mudança da destinação da área, inclusive na destinação que foi feita, passou pelo governo, passou pela Câmara e ninguém viu. Pois é, eu como jornalista da cidade também não sabia. Você que me contou, eu não tinha. Eu vou trazer para você, até vou deixar com você, isso é uma coisa que a gente foi atrás. E nos preocupa, assim, porque a destinação pega tudo, pega inclusive a Feira do Guará e a administração, como se fosse tudo Vila Olímpica. Aí você acha que pode ter um risco de legalizar e dar outra destinação? Dá outra destinação. Quando você muda na lei, você está, por lei, concedendo ali um espaço inteiro numa destinação que não é mais pública, uma destinação de Vila Olímpica. Muda completamente a função daquela área. Inclusive pegando a parte da administração e da feira. Eu vou até mostrar isso também para o Arthur, eu estive com ele, eu descobri isso essa semana, quando eu estive no Tribunal de Contas e fui pegar todo o processo para entender. Eu acho que a gente precisa melhorar o formato da proposta. Inclusive aquela proposta da destinação que pega ali o próprio Mané Garrincha, aquelas piscinas que tem atrás, foi uma PPP. Melhorou muito a cidade no sentido de trazer coisas para a cidade, porque a gente não usava e estava destruído. Mas eu não sei se você sabe, aquelas piscinas que tem ali do perto, a própria PPP reformou e entregou para o Estado. Foi uma contrapartida, inclusive, para a concessão. Então, eu acho que a gente precisa melhorar a proposta. Mas eu não sou contra. Fazer do limão limonada. Exatamente. Até porque, na conversa que a gente tem preliminar, eu acho que a gente não vai conseguir segurar a PPP. Porque, na minha opinião, também ela é irreversível. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, falou, pode ser feito. Principalmente a parte esportiva pode ser feita. E é uma disposição do governo. Eu conversei com o secretário Alberto Moraes. Sim. E é uma determinação do governo. É uma prioridade para o Ibanez. Não é só do governador, é do governo. Do governo. Então, porque a PPP vai acontecer, a menos que não apareça interessado. Sim. Quando ela for concluída o formato. Ela pode não ser atrativo economicamente para quem vai assumir. Logicamente que quem vai assumir, para investir, ele vai ter que ter retorno. Com certeza. Eu acho que a gente pode melhorar sim. Eu acho que é irreversível e a gente precisa ter inteligência para a gente realmente botar as cartas. Você acha que ainda dá tempo? Dá tempo. Eu vou ter uma nova reunião com o relator do Tribunal de Contas, que é o Manuel, e o presidente do Tribunal de Contas. Inclusive, vou levar alguns representantes da cidade para a gente fazer realmente uma proposta para o governo. Eu acho que é o momento. Ainda está para análise. O próprio relator pediu para que fosse apresentado um impacto de relevância social que não foi ainda encaminhado. Então a gente tem que correr. Mas eu acho que a gente pode fazer uma negociação de talvez liberasse a parte esportiva toda da PPP e tentar resguardar. O próprio governo já tinha concordado com isso. A parte da cultura. Na minha opinião pessoal, por exemplo, seria muito mais fácil você também separar, deixar o estádio. Que eu acho que se separasse o estádio, ele ia atrair muito mais interessados. Né? A questão realmente fica com, na minha opinião, o Teatro Arena, que é uma solução difícil. Virou uma queda de braço. Virou uma queda de braços. Eu acho que até se a gente realmente não conseguir ganhar nessa queda de braço, acho que a gente tem que ser inteligente, colocar mais uma contrapartida. Isso. Nem que seja um dia a mais, nós temos 2 dias oferecidos, então colocar um dia a mais. O governo já concordou com 3, né? Já com 3, colocar um a mais que seria 4. Então, assim, eu acho que a gente tem que negociar, tem que ser inteligente, tem que negociar, mas, assim, deixar também do jeito que tá, assim, acho que é uma pena muito grande. Então, eu acho que não adianta emburrar e falar não quero nada, porque o governo não vai. Pelo menos esse governo, por exemplo, você tem mais 3 anos e meio
E se ele não realmente assim. Mas o valor é muito alto. E se você for colocar dentro da lei orgânica anual, assim, da lei orçamentária anual, da lei de diretrizes, o governo realmente tem muitos desafios. Sim. Em pastas, inclusive. Que é a alegação dele, que em vez de gastar com lazer e esporte, ele vai gastar em outro, com saúde. Isso é saúde também, mas tá caótico, né, algumas coisas. Então, realmente tá muito complicado. Então, ele não vai investir ali. E a minha preocupação com o parlamentar, que por mais que você coloque todas as suas emendas, eu vou colocar todas as emendas, não vai resolver. E você vai precisar de todo ano botar emenda para poder manter. E a Deise não vai estar aqui para sempre. Será que vai vir outro parlamentar do Guará que vai continuar mantendo? Não, e até porque você deixa de destinar para outras áreas e tem que todo ano reservar um recurso só para aquilo dali. Então, nós colocamos emenda no PDPAS para as unidades do Guará, queremos reformar o centro 3 do Guará, depois o 2, né? O 1 já está melhorzinho. Algumas escolas, colocar o telhado aqui na escola também da 40, que tá... É um ginásio que fica aberto e não tem telhado. O único problema é que ele não está concedido um espaço para a Secretaria de Educação, nós estamos lutando com isso também. Então, assim, são muitas prioridades. Lógico que a cultura sempre é uma prioridade também, porque cultura é saúde. Sim. Mas é que nem você falou, a gente não vai conseguir manter. Então a gente tem que ser inteligente e aproveitar, porque eu acho que o Guará está perdendo muito de não ter, né? Eu acho que isso geraria tantas coisas boas para todas as idades, sabe? Para as crianças, para os jovens, para os idosos, sabe? A gente trazer shows, usar para ele trazer esporte, a gente é celeiro de grandes esportistas, né? Já tivemos aí futebol, a gente enchia o Estádio do Cabo, na época do Clube de Regatas Guará. Era! Júlia. Tinha torcida, né? Tinha tudo, né? Júlia de novo. Deise, bom, se a gente for falar de Guará aqui, a gente vai ficar aqui mais 2 dias falando. Nosso tempo já ultrapassou, né? O Rafael já está cobrando ali. Muito obrigado pela visita. A gente vai ter muita oportunidade de continuar falando sobre o Guará. Com certeza. Quero mandar um abraço para os vizinhos guaraenses, Rafa, você que me recebe sempre tão bem. Um abraço também para o nosso administrador. E contem com a gente. É um prazer muito grande sempre estar aqui. Obrigada, gente.